Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Ruth, no capítulo 2, vamos ler o verso 2 todo. Ruth, capítulo de número 2, Ruth, capítulo de número 2, nós vamos ler o capítulo todo. E nessa noite, o tema da minha mensagem é atitudes vitoriosas em tempos de crise. Preste atenção, atitudes vitoriosas em tempos de crises. Quando nós estamos vivenciando um tempo de crise, quando você e eu estamos passando por tempos desafiadores, a atitude que você e eu tomamos na vida podem nos levar a grandes vitórias, ou se nós não tomarmos uma atitude, ela pode também nos levar para o fundo do poço. Então nessa noite eu quero que você aprenda, vamos aprender juntos com a palavra de Deus e com a vida de Ruth, a como tomarmos algumas atitudes que podem promover a nossa vitória no tempo da crise. Isso é muito importante. Então vamos ver aquilo que a palavra de Deus nos diz. Ruth capítulo 2, vamos ler o capítulo 2 todo. Vamos ficar de pé? Você vai ficar sentado depois um pouquinho. Ruth capítulo 2. Diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio. Desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, para que as apanhe e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Um efa de cevada, irmãos, é 17 quilos. 17 quilos de milho ela conseguiu colher. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado.
Também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a moabita: também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que se acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Ruth: bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra sempre traz uma revelação para o nosso coração. E nós te louvamos porque quando estamos diante dela, o Senhor fortalece o nosso coração, ministra esperança à nossa vida, traz coragem para nós. O Senhor, ó Deus, nos dá direção segura para a vida quando consideramos aquilo que a tua palavra tem a dizer. E que nessa noite nós te pedimos, Espírito Santo, o Senhor possa falar aos nossos corações por meio da tua palavra. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, queridos. Atitudes vitoriosas em meio ou em tempos de crise. Meus amados irmãos e irmãs, nós poderíamos apresentar aqui nessa noite o livro de Ruth como aquela história de uma família que recomeçou das cinzas, de alguém que acreditou na possibilidade de reconstruir e de retomar a sua vida, apesar dos cacos em que ela se encontrava naquele momento. Porque a história de Ruth, alguns de vocês conhecem, mas alguns não conhecem, e eu tenho que resumir aqui nessa hora para que você entenda o que está acontecendo. Ruth, ela casou com um dos filhos de Noemi, quando eles tinham mudado de Belém para Moabe, porque a Noemi, que era a sogra da Ruth, por causa da fome, ela abandonou a sua terra. Houve uma seca violenta na região da Palestina e ela foi então para a região de Moabe. Quando Noemi muda para a região de Moabe com seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, então chegando naquela terra, os 2 filhos de Noemi se casam. E uma das mulheres era Ruth, uma das mulheres que casou com um desses filhos de Noemi. Só que a vida apronta algumas coisas com a gente que a gente não espera. E de repente o que acontece? De repente morre o Elimeleque, o marido de Noemi. De repente ela esbarrou num imprevisto que aparentemente arruinaria a sua vida. E esse homem morre. E ele não morre apenas logo depois que ele morreu. Passou alguns poucos dias, também morrem os 2 filhos de Noemi de maneira súbita, morte súbita. Não sei o que aconteceu, a Bíblia não descreve o que aconteceu. O fato é que a Bíblia diz que morre o Elimeleque e morre também os 2 filhos de Noemi, e de repente aquela casa tem 3 viúvas. A desgraça estava estabelecida sobre a vida daquela família. O sogro morre repentinamente, daqui a pouco também morre o marido de Ruth, morre o seu cunhado, eles falecem jovens de maneira inesperada, e agora está lá a Ruth, a sua sogra e a sua cunhada, todas as 3 viúvas e desamparadas. Mas a forma como Ruth reage e retoma a sua vida, apesar dos pedaços, essa é a grande lição desse texto que nós temos para a nossa vida. Essa passagem bíblica, ela pode não dizer nada para algumas pessoas que estão aqui nessa noite com a sua vida correndo tudo bem. De repente não tem nenhum imprevisto acontecendo com você. De repente não tem nada de ruim se abatendo sobre a sua vida ou sobre a sua casa. Então essa passagem bíblica, ela pode parecer não dizer nada para você. Se tudo vai bem contigo, então preste atenção. Se está tudo correndo legal com você, preste atenção no que eu vou te dizer. Guarde
guarde esse texto como um reservatório de esperança para o seu coração, para um dia de necessidade. Que esse texto fique como uma inspiração para você auxiliar alguém que esteja passando por uma necessidade. Está tudo bem com você? Glória a Deus. Guarde esse texto como um reservatório de esperança. Mas se de repente você está vivendo alguns desafios, se de repente você está vivendo alguns problemas, se de repente a sua vida não está caminhando legal como você gostaria, o que esse texto quer nos ensinar é sobre aquelas atitudes que você e eu podemos tomar em tempos difíceis, em tempos de crise, e que vão mudar a nossa vida, atitudes que vão promover a minha e a sua vitória, a nossa vitória, quando as circunstâncias que estão nos cercando estão conspirando contra mim e contra você, contra a minha e contra a sua vida. E que atitudes são essas que são capazes de promover a vitória na minha e na sua vida num tempo de crise? Porque nós estamos vivendo um tempo de crise. O problema que nós temos aí é um problema grave, sério. O comércio vem sofrendo violentamente com essa questão da doença. Todas as pessoas, de uma certa forma, estão com medo da enfermidade. O medo vai diminuindo com o passar do tempo, porque as pessoas estão vendo que não vai passar tão cedo e que a gente tem que sair para viver e para trabalhar. Sábado agora foi sepultado um primo meu, morreu de Covid. Tinha uns 60 anos, não sei se tinha comorbidade, tinha muitos anos que eu não via. Mas eu vou deixar de viver? Tempo de crise, não vou deixar de viver. Ninguém vai morrer antes da hora. Pode ter certeza disso. Os nossos dias estão escritos no livro da vida. Ninguém vai morrer por causa disso. Vai morrer no tempo que o Senhor decidir recolher a mim e a você. Mas esse tempo de crise, como é que eu posso ter atitudes que vão promover a minha e a sua vitória? Preste atenção. Porque Ruth estava vivendo uma crise terrível. Você pode estar pensando assim: bom, mas ela ficou viúva, a sogra ficou viúva, a cunhada ficou viúva. Onde é que está a crise nisso? Irmãos, preste atenção. Hoje, quando alguém fica viúvo, você recebe pensão, você tem o tal do INSS para te dar uma ajudinha, nem que seja de um salário mínimo, que vai te ajudar bastante. Naquele tempo, mulher que ficava viúva, ela ia para a miséria. Se ela não tivesse filho para sustentar, mulher não trabalhava fora, irmãos. Mulher não fazia nada fora. Não tinha nenhuma possibilidade. Quando uma mulher ficava viúva, ela não tinha filho ou um parente para dar cobertura a ela, ela tinha dois caminhos: a miséria, mendigar ou ser prostituta. E essas três mulheres estão viúvas. Mas o que é que acontece com Ruth? Que atitude ela toma que muda a vida dela? Preste atenção. Em primeiro lugar, Ruth foi vitoriosa num tempo de crise, diz aqui esse texto bíblico, porque ela teve coragem. Repita comigo: se eu quero vencer tempos difíceis na minha vida, eu preciso ter coragem. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, ó, tenha coragem. Ah não, você está muito... Olha para mim, diga, tenha coragem, com mais fé aí, vai lá. Isso. Olha aqui para mim, querido, você que está aqui, tenha muita coragem. Veja o que diz o verso 2 desse texto que nós lemos aqui, olha só. Diz o texto aí: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Preste atenção, olha a coragem de Ruth. Ruth estava vivendo um momento delicado na sua vida. Ela era uma mulher jovem, estava viúva, não tinha apoio, não tinha sustento. Ela era estrangeira naquela terra, ela estava totalmente desamparada, diz aqui o texto bíblico. Mas Ruth demonstrou coragem, disposição para trabalhar e buscar o seu sustento. Ela não ficou de braços cruzados, esperando acontecer um milagre na vida dela. A Bíblia diz que ela se moveu com coragem, ela se mexeu na direção de um trabalho, ela teve coragem para assumir sem traumas que ela era carente e necessitada. O verso 7 do texto que lemos diz aí que Ruth trabalha de manhã até tarde.
ela é corajosa, essa mulher tem iniciativa, ela não come o pão da preguiça, ela não é uma peça de porcelana delicada, sensível, ela tem coragem, ela tem disposição, e a Bíblia diz que ela tem as mãos firmes para o trabalho, por isso ela alcança a vitória. Talvez você que está aqui nessa noite, querido, esteja vivendo alguma coisa parecida com a de Ruth, vivendo momentos na sua vida que você considera delicados, momentos de perda, de cansaço, e momentos em que você tenha pensado até mesmo em desistir, porque as coisas estão correndo tudo contra aquilo que você planejou, projetou e que você tem expectativas, porque afinal de contas, você já tentou tantas coisas e nada tem dado certo, e você continua vendo os seus sonhos, os seus projetos, os seus ideais dando em nada. A impressão que muita gente tem quando está passando por crise, dificuldade, frustração sentimental, emocional e familiar, a impressão que a pessoa tem é que o mundo está caindo sobre a cabeça dela. E Ruth diz aqui, demonstra uma coragem encantadora. Diante das dificuldades, ela toma uma decisão corajosa. Ela disse: eu não vou ficar sem sustento, eu vou para a lavoura e vou lá catar espigas, preste atenção nisso, isso era trabalho de servo, catar espigas, isso era trabalho de gente pobre, catar espigas era trabalho de gente escravo, mas Ruth não está preocupada com o status, Ruth não está preocupada com a humilhação. Preste atenção, se você quer vencer crise, você precisa de ter coragem para tirar os olhos das circunstâncias, para tirar os olhos dos problemas que estão te cercando e colocá-los no Senhor Jesus. Em tempos de crise, você e eu precisamos de ter coragem como Ruth, ter atitudes que vão promover a nossa vitória. Agora preste atenção, e a primeira atitude que vai promover a sua vitória é você ter coragem de fazer o que você nunca fez antes. Porque tem gente que quando a desgraça chega, o problema chega, a crise chega, se é profissional, não, ela quer trabalhar só na área que ela sempre trabalhou. A Ruth nunca tinha feito isso, mas ela teve coragem para vencer a crise, para vencer a dificuldade. Ela foi fazer algo que ela nunca tinha feito na vida. E tem gente, e eu conheci um camarada e fui pastor desse camarada lá em João Molevade, e agora eu estou me lembrando aqui, o Lucas vai me ajudar a lembrar, fugiu o nome dele, o marido da Neia, Lucas, como é que chamava? Geraldo. O Geraldo trabalhava numa empresa lá em São Paulo, e o Geraldo perdeu o emprego, ganhava muito bem, teve que ir para João Molevade, e eu me assentei com o Geraldo, casado com a tia do Lucas, a Neia, e me assentei com o Geraldo, aqui, você precisa, cara, encarar um trabalho, qualquer coisa que pintar para você ganhar, mas o Geraldo não aceitava de jeito nenhum, irmãos, o Geraldo não aceitava fazer outra coisa, a não ser aquela coisa que ele havia feito em São Paulo, ele não queria encarar outra situação, a crise perdurou muito tempo na vida dele, e eu acompanhei, olha, foi um momento difícil, porque ele queria trabalhar em fábrica semelhante àquela e ganhar um salário tão espetacular quanto ele ganhava antes. Na crise, querido, você tem que ter coragem de fazer algo que você nunca fez antes. Você perdeu o emprego, vai capinar lote. Pastor, mas isso é trabalho de gente que nem estudou. Amigo, na crise, para a gente vencer, a gente começa a fazer qualquer negócio. Você acha que alguns de vocês são os únicos que já ficaram desempregados? Eu já fiquei desempregado na vida também. Me lembro que uma vez, quando eu fiquei desempregado, eu era jovem, queria trabalhar, parece que a crise também estava no meu calcanhar, o negócio não queria largar de mim de jeito nenhum, aí apareceu uma oportunidade, das piores que você puder imaginar, fui convidado para trabalhar, mas quando eu olhei o convite, irmãos, eu fiquei indignado. Eu fui convidado para ganhar um salário mínimo, que eu estava acostumado a ganhar bem, fui para ganhar um salário mínimo para ficar num buraco, eu parecia tatu, num buraco, numa instituição,
para ficar tirando xerox o dia inteiro para o pessoal. Mas era um buraco, não tinha uma janela para ganhar um salário mínimo. Eu pensei, entre nada e alguma coisa, melhor alguma coisa. Eu fui trabalhar para ganhar um salário mínimo naquela xerox. Não tinha perspectiva nenhuma. Se eu ficasse ali 500 anos, eu ia ficar 500 anos tirando xerox ganhando um salário mínimo. E é claro que eu não queria ficar ali. Eu estava estudando, eu já tinha curso técnico na área de processamento de dados. Eu queria crescer. Eu queria ganhar mais, mas a crise estava grande. Sabe o que eu fiz, irmãos? Não tive dúvida. Fui lá trabalhar naquele buraco. Fiquei 4 meses naquele buraco tirando xerox para os outros, sem perspectiva nenhuma de melhorar de vida. Aí um dia, o diretor daquela instituição mandou um recado para mim: preciso conversar com você na sala. Eu fui para a sala, daí falou assim: ô Robert, eu estava olhando o seu currículo aqui, e eu vi que você tem uma experiência de banco, você já trabalhou no Banco do Brasil? Eu falei, já trabalhei lá no Banco do Brasil. Tá. Aqui, eu vou transferir você para a área, para o caixa da instituição. Você vai trabalhar no caixa. Aí o ambiente melhorou, já tinha um janelão de todo tamanho de vidro na minha frente, umas 2 janelas do meu lado para entrar um ar fresco. Aí a minha raiva aumentou mais ainda, porque eu fui mexer com milhões. E ele me deu 1 centavo de aumento para continuar ganhando um salário mínimo. Eu fechava o meu caixa com milhões. E eu olhava assim, meu Deus, esse cara quer ser roubado, me paga um salário mínimo, esse cara é doido. Mas eu estava lá. Aí eu comecei a fazer amizade com as pessoas. A crise estava grande, eu ganhando um salário, eu queria crescer. E eu fiz amizade com as pessoas. Aí, um pai um dia veio pagar uma mensalidade nessa instituição, que era uma instituição de ensino, era o Gramber, em Juiz de Fora. E aí, eu conversando com ele, falei assim, não, eu trabalho no centro de informática de uma multinacional. Falei, rapaz, eu fiz curso na área de processamento de dados, eu estava querendo um estágio e tal. Falei, rapaz, tinha uma vaga, acabou de ser preenchido. E o meu tio é o diretor nacional, no Brasil, na área de informática dessa multinacional. A Becton Dickinson, em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, só tem 2 fábricas no Brasil, na época. Era em Juiz de Fora e outra, acho que em Curitiba, no Paraná, eu acho, não me lembro agora se é Paraná ou Santa Catarina. Só tinha 2. Eu acho que só tem 2 até hoje. Eu falei assim, fala com o seu tio lá, vê se ele consegue uma vaga para mim. Eu falei, eu vou conversar com ele. Eu falei assim, fala com o seu tio, que eu trabalho para vocês 1 ano de graça. Você sabe o que eu pensei? Eu ainda era jovem, não tinha mulher e filho para sustentar. Eu pensei assim, se eu trabalhar numa multinacional 1 ano, eu arranjo emprego em qualquer lugar desse país. Eu vou penar 1 ano, mas eu arranjo emprego em qualquer lugar desse país. Você sabe que o cara arranjou emprego para mim e eu fui trabalhar de graça? Ganhei experiência, cresci profissionalmente. Algum tempo depois eu consegui emprego na minha área, fui ganhar 10 salários mínimos, solteiro, tranquilão. Venci a crise, venci a dificuldade, sabe por quê? Porque eu fui fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito antes, eu tive coragem de fazer. Se você quer vencer a crise, você tem que fazer algo assim, você tem que ter coragem de fazer o que você nunca fez antes. Mas tem gente que não vence a crise e os problemas porque ela nunca tem coragem de fazer alguma coisa que ela nunca fez antes. Ruth, diz o texto bíblico, ela fez algo que ela nunca fez antes na vida, foi catar sobra no campo. Sobra no campo. Em segundo lugar, esse texto diz que Ruth foi vitoriosa em um tempo de crise, porque ela não perdeu a esperança nos dias difíceis. Porque uma das coisas que o diabo tenta fazer com você e comigo é roubar a nossa esperança em dias difíceis. Veja o que diz o verso 2 aí. Olha só o que diz. Diz assim, olha o que ela diz. Ela fala para Noemi no verso 2 o seguinte: e apanharei espigas atrás daquele que mo favorecer. Ruth, diz o texto bíblico aqui, ela é uma pessoa determinada, uma mulher determinada, ela é uma mulher cheia de esperança, é uma mulher disposta a enfrentar riscos e desafios. Você sabe por quê? Porque havia na lei de Moisés, a lei da Torá, que regia a nação de Israel, uma provisão para os pobres e para as viúvas. E qual era a provisão da lei judaica, ou da lei mosaica, ou da Torá dos dias que Ruth estava vivendo? A
provisão era o seguinte: os fazendeiros, no período da colheita, eles não podiam colher a beirada dos campos. Ou seja, se você planta, para ficar fácil para você entender, você planta milho, aquela última carreira de milho você não podia colher. Aquela carreira de milho, a última, é para os pobres da terra, é para as viúvas. A lei de Moisés, a Torá, o Senhor se preocupava com os pobres. Então, um homem que temia Deus, quando plantasse o seu campo, fosse cevada, fosse milho, fosse trigo, a carreira do campo, a beirada do campo, ele não podia colher. E aquilo que caísse no chão, ele não podia colher, porque os pobres viriam atrás pegando para poder com isso se alimentar. Essa era a lei. Eles deveriam deixar essas áreas para os pobres apanhar. Mas nos dias de Rute, o que estava acontecendo? Os dias de Rute eram os dias dos juízes de Israel. E nesse tempo, nem todas as pessoas eram bem-vindas para colher essas áreas destinadas aos pobres e viúvas. Mas Rute, diz aqui o texto bíblico, ela tem um coração cheio de esperança. Ela não ficou cogitando, imaginando a possibilidade dela ser rejeitada no campo quando ela fosse colher, porque se ela entrasse para colher, alguém poderia dizer assim: sai daqui, eu não quero você aqui. Ela não ficou pensando nessa possibilidade, ela não aceitou a decretação da derrota antecipadamente na sua vida, ela não se curvou, como muita gente faz, diante do desânimo na vida dela, mesmo sendo pobre, estrangeira. Diz o texto bíblico que ela saiu à luta, ela correu risco, ela não teve medo de fracassar. Preste atenção no que eu vou te dizer então. É possível que você que está aqui e aquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, é possível que a vida também tenha te levado por caminhos difíceis, é possível que a vida possa ter imposto perdas a você enormes, é possível que a vida possa ter colocado sobre os seus ombros um sofrimento que você considera avassalador, muito grande. As tragédias, elas podem ter vindo sobre a sua casa, sobre a sua vida, como um avalanche enorme, mas hoje eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a olhar a vida com esperança, como Rute fez, querido, a olhar para o futuro com esperança. E quem olha o futuro com esperança é aquela pessoa que é capaz de dizer o seguinte: vai ser melhor o meu futuro do que é hoje. O meu futuro vai ser melhor do que as dificuldades que eu estou vivendo hoje, em nome de Jesus. Apesar de estar atravessando a maior dificuldade, as maiores lutas, a esperança, ela sempre diz assim: vai melhorar. E essa mulher está movida de esperança, ela tem uma atitude cheia de esperança, por isso ela vence as crises, ela vence o problema. Eu li uma história muito interessante algum tempo atrás, muito simples, sobre a esperança. Se você não prestar atenção, você não vai achar graça nenhuma nela, mas eu achei muito interessante. Diz que uma família estava muito feliz com um ancião da sua casa, o vovô, que estava completando 80 anos de vida. E aí eles fizeram uma festa bacana para o vovô e contrataram um fotógrafo para bater a foto, fazer uma coisa profissional para ficar registrado ali. Sabe aquele negócio bacana que a gente faz? Quando o meu avô fez 90 anos, por exemplo, ele morreu com 93 anos e meio, nós fizemos uma festa, ele estava lá. Poxa, 90 anos não é todo dia. Quando a minha sogra fez 90 anos, fizemos uma festa para minha sogra. Eu preguei e depois fui dar o microfone para ela agradecer. Ela começou a pregar de novo para todo mundo que estava ali, porque ela é da Assembleia de Deus, ela não perde uma oportunidade para pregar. E aí então a família fez uma festa, chamou o fotógrafo, e o fotógrafo ele quis ser gente boa, ele quis deixar o vovô bem à vontade, não é? E na hora de tirar a foto, não é? O fotógrafo disse para o vovô o seguinte: pois é, faz aquela pose bacana aí e vamos ver se a gente vai celebrar os 100 anos. Então aquele gás de esperança no velhinho, né? 80, vamos celebrar os 100 anos. E aí a história diz que o velhinho riu e olhou para ele e disse assim: olhando para você, pela sua saúde, eu acho que você tem chance de chegar lá e podemos celebrar isso juntos. O velhinho estava cheio de esperança.
de celebrar os 100 anos do fotógrafo, que era bem mais jovem. Sabe, a esperança, ela é algo que move o nosso coração, é uma atitude que nós temos que ter, porque ela nos ajuda a vencer a crise, porque a esperança tem essa capacidade de dizer para mim e para você, que o amanhã será melhor do que o hoje, de que amanhã vai haver uma resposta mais positiva para mim e para você, da parte de Deus. Ruth foi uma mulher vitoriosa em tempos difíceis, diz aqui o texto bíblico, porque ela nunca perdeu a esperança em dias de crise. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pode estar doendo muito a sua luta. Seu coração pode estar muito apertado com algumas preocupações. Mas tenha esperança, porque amanhã vai ser melhor do que hoje, em nome de Jesus. Não abra mão da sua esperança. Isso vai melhorar. Esse tempo que nós estamos vivendo vai passar. A sua firma vai melhorar. O seu trabalho vai melhorar. As suas vendas vão melhorar. Em nome de Jesus, tenha esperança. Por isso ela venceu, porque ela é uma mulher cheia de esperança. Ruth tinha esperança, e a esperança promoveu uma grande vitória na vida dela. Em terceiro lugar, diz aqui esse texto bíblico, que Ruth foi vitoriosa em um tempo de crise, porque ela estava no lugar certo. Estar no lugar certo faz toda a diferença, irmãos, para vencer tempos difíceis. Veja o que diz o verso de número 3 do texto que lemos. Diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. O tempo, preste atenção nisso, o tempo era de crise, a situação era de humilhação, mas Ruth, mesmo em terra estranha, agora ela estava no lugar certo. Mas por que ela entrou no campo de Boaz? Quem era Boaz? Boaz era um parente de um pouco distante de Noemi, mas que tinha a capacidade, o poder de interferir na crise dela, que tinha o poder de resgatar a vida dela, que tinha o poder de abençoar a vida dela. Ela entrou no campo de Boaz, diz o texto, por casualidade. Preste atenção, essa é uma casualidade santa. Ela só entrou, ela só estava no lugar certo, porque ela teve coragem e porque ela teve esperança. Ela tomou uma atitude, e essas duas atitudes colocaram essa mulher no lugar certo. Houve esforço, houve empenho, houve dedicação da parte de Ruth, e isso não passava desapercebido para aquelas pessoas que estavam convivendo com ela. E não pense também, querido, que o seu esforço, que o seu empenho, que a sua dedicação vai passar desapercebido, porque não vai passar desapercebido. O dono da seara, que é o Senhor Jesus, ele está bem informado a seu respeito e a meu respeito. E quando Boaz, que chega, que é o dono daquele campo, chega naquela lavoura, ele se informa sobre aquela jovem. Ele olha os pobres que estão catando na sua lavoura, e ele pergunta: quem é aquela moça jovem? E um dos servos diz que ela era uma pessoa que havia chegado de um país estrangeiro com a sua sogra, e na cidade, esse era o comentário, ela abandonou a sua nação, abandonou seu pai, a sua mãe, para socorrer e amparar a sua sogra. E aquela notícia se espalhou, e quando Boaz se informa dessa jovem, ele toma uma postura interessante. O verso 9 diz que ele lhe dá água para matar a sua sede. Preste atenção. O verso 14 diz que ele lhe dá pão, que ele a sustenta, que ele sacia a sua fome. O mesmo verso 14, preste atenção, ele diz que Boaz lhe dá também vinho para renovar as suas forças, para alegrar o seu coração, que ele lhe dá sombra para descansar naquele tempo de colheita, onde o sol era muito quente. Aqui nesse texto, preste atenção, Boaz é uma tipologia, Boaz é um símbolo de Cristo.
Então, Jesus é aquele que mata a minha e a sua sede. Jesus é aquele que sacia a minha e a sua fome. Ele é aquele que nos sustenta. Jesus, ele é como vinho para a minha e para a sua vida. Ele é o único que pode renovar a minha e a sua força. Ele é o único que realmente, Jesus, é o único que realmente pode alegrar o seu e o meu coração, a minha e a sua alma. Só na presença de Jesus, você e eu, nós vamos encontrar sombra, refrigério, descanso, alívio para a nossa alma. Ruth foi vitoriosa num tempo de dificuldade, diz aqui esse texto, de crise, porque ela estava no lugar certo. Agora, eu vejo muita gente passar por dificuldade ao longo da vida, passar por crises e desafios, mas essas pessoas nunca tomam uma atitude para estar no lugar certo. Você já viu o que acontece com as pessoas quando elas estão com crise? Quando elas estão chateadas, para baixo? Você já reparou o que as pessoas fazem? Você já teve a curiosidade de notar? Se está tudo ruim para ela, a primeira coisa que as pessoas começam a fazer, achando que vai melhorar a situação, é assinar a Netflix. Que ela acha que se ela ficar vendo série, televisão, que ela vai esquecer um pouco dos aborrecimentos da vida. E aí, você já viu, né? Um seriado atrás de outro, só vai prendendo porcaria, e a televisão, ela não é distração, ela é depressiva. Ela aumenta, aprofunda a angústia, a solidão. Aí, se a crise continua, aí a pessoa acha que, se de repente ela está precisando de uma espiritualidade assim mais intensa, aí a coisa apertou na relação emocional, ela então corre para um pai de santo, corre para uma mãe de santo, corre para um centro espírita, ela corre para algum lugar para poder ouvir o que os búzios, ou ouvir o que as entidades ou espíritos de luz têm a dizer para ela sobre aqueles aspectos da vida. Mas algumas pessoas, quando a crise e a situação se aprofunda na vida delas, elas decidem fazer o seguinte, eu acho que ainda está bastante moda, né? Esse negócio, eu quero saber o que os horóscopos estão dizendo sobre o meu signo nesse período de crise, de pandemia. E aí ela vai ver o horóscopo e diz assim, Escorpião está voltado para Saturno, cujo está voltado para o Sagitário, e de repente, hoje a semana vai ser legal, o dia está propício para você, então hoje você vai encontrar alguém que vai te falar algumas coisas maravilhosas. É só abrir o jornal que você vai ler isso lá. As revistas estão cheias disso. E as pessoas começam a fazer o quê? Elas começam a procurar essas coisas, mas as pessoas não vão para o lugar certo. A maioria dessas pessoas não buscam a presença de Jesus, não buscam a presença de Deus, não entram no campo do Senhor, não entram na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo costuma ser o último lugar, depois que ela está no fundo do poço, depois que a desgraça já se abateu sobre ela, e ela não tem mais força nenhuma. Então alguém, pela misericórdia de Deus, costuma pegar essa pessoa, vem comigo para a igreja. A Bíblia diz que Ruth estava no lugar certo. Qual era o lugar certo? Era o campo de Boaz. Se você quer vencer a crise, você tem que estar no lugar certo. O lugar certo é na presença de Jesus. O lugar certo é na igreja de Cristo. É aqui que a sua alma será fortalecida. É aqui que o seu coração será consolado. É aqui que a sombra do Altíssimo alcançará a sua vida. É aqui que a mão do Onipotente abençoará a sua casa, a sua família, o seu trabalho. É aqui que a mão do Senhor te levantará. É aqui que você sairá revigorado pela mão e pela presença do Senhor. E a Bíblia diz no Salmo 16, 11 o seguinte: na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, na tua destra existe delícias perpetuamente. É na presença do Senhor. Esse povo que está aí com essas dificuldades todas, você que está me ouvindo em casa e que não vem para o culto de jeito nenhum, mas vai para a rua, vai para o supermercado, vai para o trabalho, mas é na igreja que você vai pegar a pandemia, não é? É na igreja que você vai pegar o coronavírus. Tenha misericórdia, deixa de ser uma pessoa desinformada. Você precisa estar na presença do Senhor, com os cuidados necessários, mas na presença do Senhor. Quantas pessoas eu tenho encontrado que estão pensando em desistir por causa da crise?
em desistir da fé, em desistir do Senhor, em desistir das coisas, em abrir mão das suas convicções, porque a crise está aí, querido. O Salmo 126, no verso 6, ele diz o seguinte: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Se a gente quer reverter crise e ter vitória sobre problemas na nossa vida, nós temos o dever de tomar algumas atitudes como a de Ruth. Nós precisamos estar no lugar certo, e para estar no lugar certo, muitas vezes a gente vai ter que ir para lá chorando e semeando a nossa semente com choro, com lágrima, mas a Bíblia diz que haverá um tempo em que você e eu vamos voltar com os feixes da vitória. Você pode estar cansado de ficar catando restolho da sua vida, como Ruth catou. Você pode estar cansado de viver de sobras, como Ruth viveu. Você pode estar cansada de viver de resto, como Ruth viveu. Talvez você esteja até vivendo um tempo de crise, de dificuldade, minguado, porque a crise está grande para o seu lado, mas ouça o que Ruth faz. A Bíblia nos diz que a Ruth, ela estava no lugar certo, e quando você está no lugar certo, que é na presença do Senhor, existe toda a possibilidade da sua situação mudar, em nome de Jesus. A vida de Ruth mudou, porque ela estava no lugar certo. E a sua vida pode mudar se você for para o lugar certo. A presença do Senhor, a presença de Jesus é o lugar certo para você, para mim, para todos nós estarmos, porque é dali que nós vamos receber a nossa vitória. Nos tempos de abundância ou de crise, nunca se afaste da presença do Senhor Jesus, querido. Nunca deixe de amar ao Senhor, nunca deixe de considerar a sua palavra, de obedecer a palavra de Cristo, porque chegará um momento em que Deus vai te honrar com a vitória, como fez com Ruth. Lugar certo faz a diferença para a sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Atitudes vitoriosas em tempos de crise. Você quer vitória num tempo de crise? Tenha coragem, tenha esperança e esteja no lugar certo. Se você tomar essas atitudes, eu tenho certeza de que os céus se abrirão sobre a sua vida. Ruth não foi poupada da morte do sogro. Ela não foi poupada da perda do seu marido. Não adianta a gente querer romantizar o negócio. Foi um tempo duro para ela. Ruth teve que abandonar o seu país, a sua nação. Foi um tempo difícil para ela. Mas ela teve coragem, teve esperança e sempre esteve no lugar certo. E houve um tempo, depois de todas essas dificuldades, depois de semear a sua semente da coragem, da esperança, com choro e com lágrima, houve um tempo em que ela voltou com os feixes da vitória. Se você continuar lendo o livro de Ruth, você vai ver que Boaz era solteiro, e ele botou os olhos em Ruth, se engraçou com ela, gostou do que viu, se casou com ela, teve um filho com a Ruth. O filho de Ruth, Boaz, era quem? Obed? Hein? Obed? Edom? Ou Jessé? Obed-Edom, o avô de Davi. Dali veio Jessé, o pai de Davi. Dali veio Davi, o grande rei de Israel. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa. Quando ela tem coragem, tem esperança e está no lugar certo. Deus muda a sua história. Deus muda a sua vida. Feche os seus olhos, nós vamos orar então. Pai querido, nós queremos te agradecer nessa noite pela palavra do Senhor que chega ao nosso coração. E pedimos, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa ministrar essa palavra ao coração e à vida dos meus irmãos e irmãs.
inclusive daquelas pessoas que estão nos assistindo pela internet, ó Deus, nessa hora. Que a palavra do Senhor possa alcançar os seus corações, que o Senhor possa trazer coragem e esperança ao coração dessas pessoas, e que elas possam ter a atitude de estar no lugar certo, aonde o favor do Senhor as encontrará. Nós oramos, Pai, pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo, das pessoas que aqui estão e daquelas que nos assistem, de maneira que o Senhor possa trazer para o coração de cada um de nós uma renovação, ó Deus, uma restauração naquelas áreas em que nós estamos precisando. Por isso, Pai, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui e daqueles que nos ouvem e assistem nesta hora. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, queridos.